Por que gatos escolhem pessoas que sofrem em silêncio? Talvez ninguém tenha percebido que você estava desmoronando. Nem sua família, nem seus amigos, nem as pessoas que convivem com você todos os dias. Você continuou sorrindo, continuou trabalhando, continuou dizendo que estava tudo bem. Mas, em algum momento silencioso da sua vida, um gato começou a agir de forma diferente perto de você. Ele passou a dormir ao seu lado. Ficava te observando em silêncio. Entrava no seu quarto justamente nos dias mais pesados. Como se soubesse exatamente quando sua mente estava cansada demais para continuar fingindo. E a parte mais estranha é que isso acontece com muitas pessoas. Pessoas emocionalmente exaustas. Pessoas que carregam dores que nunca conseguiram explicar. Pessoas que aprenderam a sofrer em silêncio porque sentem que ninguém realmente entenderia o que acontece dentro delas. Mas existe algo quase perturbador no comportamento dos gatos. Eles parecem perceber emoções que os humanos escondem, como se enxergassem algo além das palavras, além das expressões, além das máscaras que você usa todos os dias para parecer forte. E talvez seja exatamente isso que mais assusta. Porque, quando um gato escolhe permanecer perto de alguém emocionalmente destruído, parece existir uma conexão que ninguém consegue explicar completamente. Algumas pessoas chamam isso de sensibilidade. Outras chamam de energia. E existem pessoas que acreditam que os gatos conseguem sentir partes da alma humana que até nós tentamos ignorar. Mas existe uma parte ainda mais estranha. Os gatos raramente se aproximam de qualquer pessoa da mesma maneira. Eles observam, escolhem, sentem e permanecem. Como se reconhecessem algo invisível dentro de certas pessoas. Então, por que tantos gatos escolhem justamente pessoas que sofrem em silêncio? O que eles percebem que o resto do mundo não percebe? E por que, nos momentos mais escuros da vida, às vezes um gato parece entender você melhor do que qualquer ser humano? Hoje, você vai entender a conexão silenciosa, emocional e quase espiritual que existe entre gatos e pessoas emocionalmente cansadas. E talvez depois deste vídeo, você finalmente entenda por que o seu gato nunca saiu do seu lado nos momentos em que você mais queria desaparecer. O comportamento que ninguém consegue explicar. Existe um comportamento nos gatos que intriga especialistas, donos de animais e até pessoas que nunca acreditaram em conexão emocional com animais. Porque alguns gatos simplesmente mudam quando percebem que alguém não está bem. E não estamos falando de carência comum. Estamos falando daquele gato que aparece justamente quando você se sente vazio. Aquele que entra silenciosamente no quarto depois de um dia emocionalmente pesado. Aquele que sobe no seu peito enquanto você tenta segurar o choro. Ou aquele que fica apenas olhando para você em silêncio, como se estivesse tentando entender algo invisível. Quase ninguém percebe isso na primeira vez. Mas depois começa a parecer impossível ignorar. Tem pessoas que dizem que o gato nunca foi tão próximo antes de um período difícil. Outras percebem que o animal começa a seguir seus passos pela casa quando a ansiedade piora. E existem casos ainda mais estranhos. Gatos que dormem exatamente na parte do corpo onde a pessoa sente angústia. Gatos que aparecem durante crises emocionais. Gatos que ficam inquietos quando o dono tenta esconder o sofrimento. E o mais curioso é que eles fazem isso sem que nenhuma palavra seja dita, porque os gatos não dependem de discursos emocionais para perceber alguém. Eles observam ritmo, silêncio, respiração, energia, mudanças pequenas que os humanos ignoram completamente. Talvez seja por isso que tantas pessoas emocionalmente cansadas criam uma conexão absurda com gatos. Os gatos não exigem explicações, não fazem perguntas, não interrompem sua dor com frases prontas. Eles apenas permanecem. E é aqui que tudo começa a ficar estranho, porque muitos gatos não demonstram esse comportamento com qualquer pessoa. Alguns ignoram completamente ambientes cheios. Outros escolhem apenas uma pessoa específica da casa para seguir, proteger e observar. Como se reconhecessem algo invisível naquele ser humano. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda.
Como um animal tão silencioso consegue perceber dores que humanos escondem até das próprias famílias? Talvez a resposta não esteja apenas no comportamento felino. Talvez esteja no tipo de dor que certas pessoas aprenderam a esconder. A dor invisível que os gatos percebem. Existe um tipo de sofrimento que quase ninguém percebe. É a dor da pessoa que continua funcionando normalmente enquanto desmorona por dentro. Ela acorda cedo, responde mensagens, vai ao trabalho, ajuda outras pessoas, sorri quando necessário, mas em silêncio está emocionalmente exausta. E talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você. Porque algumas das pessoas mais cansadas emocionalmente são justamente aquelas que aprenderam a esconder tudo. Elas evitam incomodar os outros. Não gostam de parecer fracas. Guardam ansiedade no peito durante meses. Acumulam tristeza até perderem a capacidade de explicar o que sentem. E o mais assustador é que, com o tempo, ninguém mais percebe. A pessoa fica silenciosa demais, funcional demais, forte demais. Mas os gatos parecem perceber. Talvez porque eles não observem apenas comportamento. Eles observam presença. Um gato percebe quando o ambiente muda, quando a energia fica pesada, quando alguém passa tempo demais olhando para o vazio, quando o silêncio deixa de ser descanso e começa a virar sofrimento. E quase ninguém fala sobre isso. Muitas pessoas emocionalmente destruídas sentem que os gatos se aproximam justamente nos dias mais difíceis. Dias em que elas não querem conversar com ninguém. Dias em que o peso mental parece impossível de carregar. Dias em que a solidão fica tão intensa que até responder uma mensagem parece cansativo. É nesses momentos que alguns gatos simplesmente aparecem, sem barulho, sem exigir nada, sem tentar consertar você. Eles apenas ficam, e talvez seja exatamente isso que cria uma conexão tão profunda. Porque pessoas feridas emocionalmente passam a vida inteira ouvindo conselhos, críticas e frases vazias. Mas os gatos oferecem algo diferente. Presença silenciosa. E existe uma parte ainda mais intensa nisso tudo. Os gatos parecem se conectar especialmente com pessoas que escondem a própria dor. Pessoas que choram sozinhas. Pessoas que fingem estar bem. Pessoas que perderam a capacidade de pedir ajuda. Como se o silêncio delas fosse mais fácil de entender do que as palavras dos outros. Os gatos não se conectam apenas com barulho. Eles se conectam com silêncio. O lado espiritual que quase ninguém tem coragem de falar. Existe um motivo pelo qual tantas culturas antigas viam os gatos como animais espiritualmente sensíveis. Não porque fossem mágicos, mas porque pareciam perceber coisas que os humanos ignoravam. Mudanças no ambiente, presenças silenciosas, tensões emocionais, sensações difíceis de explicar. E talvez a parte mais desconfortável seja admitir que alguns lugares realmente parecem carregar emoções. Você já entrou em um ambiente e sentiu um peso estranho sem saber por quê? Os gatos parecem reagir exatamente a esse tipo de energia. Tem gatos que evitam certos cômodos. Outros encaram pontos vazios da casa. E alguns simplesmente permanecem ao lado de pessoas emocionalmente esgotadas, como se estivessem protegendo algo invisível. Quase ninguém fala sobre isso de forma séria, porque o assunto costuma ser tratado como exagero ou superstição. Mas quem já passou noites difíceis ao lado de um gato, sabe que existe algo diferente nessa conexão. Principalmente nos momentos em que a mente está cansada demais para continuar lutando. É como se eles percebessem quando alguém está emocionalmente no limite. E talvez isso aconteça porque os gatos não se conectam apenas ao que você demonstra. Eles se conectam ao que você carrega em silêncio. Ansiedade acumulada. Medos escondidos. Solidão profunda. Vazio emocional. Tudo aquilo que você tenta esconder do mundo. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem sentir paz quando um gato se aproxima durante momentos difíceis. Não porque o sofrimento desaparece, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, elas sentem que não estão completamente sozinhas. E existe uma parte ainda mais forte nessa ideia.
Algumas pessoas acreditam que os gatos escolhem permanecer perto de almas emocionalmente feridas, porque reconhecem vulnerabilidade humana de uma forma extremamente sensível, como se percebessem quando alguém está prestes a desistir emocionalmente. Talvez seu gato nunca tenha vindo para mudar sua vida, mas para impedir que você afundasse sozinho. O paradoxo mais triste sobre pessoas fortes. As pessoas que mais sofrem em silêncio quase nunca parecem frágeis. Na maioria das vezes, são exatamente aquelas que todos admiram pela força. São as que ajudam todo mundo. As que escutam problemas alheios. As que tentam manter a calma mesmo quando estão quebradas por dentro. E talvez esse seja o paradoxo mais triste de todos. Quanto mais forte uma pessoa parece, menos alguém pergunta se ela está bem. Porque o mundo se acostuma com pessoas que suportam tudo em silêncio. Então elas continuam carregando peso emocional sem reclamar. Continuam dizendo, está tudo certo. Continuam funcionando mesmo quando a mente está cansada demais. Até que o sofrimento vira rotina. E lentamente, a pessoa começa a se afastar emocionalmente da própria vida. Ela fica mais silenciosa, mais distante, mais vazia. Mas os gatos parecem perceber isso antes dos outros. Talvez porque eles não se impressionem com máscaras sociais. Os humanos olham para a aparência. Os gatos observam presença. Eles percebem quando alguém passa tempo demais em silêncio, quando o quarto fica escuro por horas, quando a tristeza começa a ocupar espaços invisíveis da casa. E é nesse ponto que algo emocionalmente forte acontece. Muitas pessoas que vivem sobrecarregadas emocionalmente percebem que o gato nunca se afasta completamente delas. Mesmo quando elas querem ficar sozinhas. Mesmo quando evitam conversar. Mesmo quando sentem que ninguém entenderia o que estão passando. O gato permanece, dormindo perto, observando em silêncio, esperando no corredor, entrando no quarto sem fazer barulho, como se entendesse que algumas dores não conseguem ser explicadas com palavras. E talvez seja exatamente por isso que os gatos criam conexões tão profundas com pessoas emocionalmente fortes. Porque pessoas fortes quase nunca recebem cuidado emocional verdadeiro. Elas recebem cobranças, responsabilidades, expectativas, mas raramente recebem presença silenciosa. Talvez seja exatamente por isso que os gatos permanecem. O que significa quando um gato escolhe você? Os gatos não entregam confiança facilmente. Diferente de outros animais, eles observam antes de se aproximar. Testam o ambiente, sentem segurança, percebem detalhes que quase ninguém nota. Por isso, quando um gato escolhe permanecer perto de alguém de forma constante, essa conexão raramente é aleatória. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele gato que poderia ficar em qualquer lugar da casa, mas prefere dormir perto de você. Aquele que entra no quarto exatamente quando sua mente está pesada. Aquele que parece sentir quando você precisa de silêncio, não de palavras. Isso vai muito além de companhia, porque algumas conexões felinas parecem emocionais em um nível difícil de explicar. É como se o gato enxergasse partes suas que o resto do mundo nunca conseguiu perceber. Seu cansaço, seu vazio emocional, sua necessidade silenciosa de abrigo. E o mais curioso é que os gatos não tentam mudar quem você é. Eles não exigem que você esteja feliz, não exigem conversa, não exigem energia social. Eles simplesmente aceitam sua presença. Talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas emocionalmente cansadas criarem laços tão profundos com gatos. Porque, pela primeira vez em muito tempo, elas sentem que não precisam fingir. E existe algo ainda mais forte nessa conexão. Alguns gatos parecem escolher pessoas que vivem emocionalmente deslocadas do mundo. Pessoas que sentem demais, pensam demais, carregam lembranças demais. Como se reconhecessem almas silenciosas. Talvez seja por isso que certas pessoas olham para o próprio gato e sentem algo impossível de explicar racionalmente. Não apenas carinho, mas acolhimento. Como se aquele animal tivesse aparecido exatamente no momento
em que elas mais precisavam continuar existindo. E talvez seja isso que quase ninguém entende sobre os gatos. Eles não oferecem respostas. Eles oferecem presença. Algumas pessoas recebem palavras, outras recebem silêncio, companhia e um gato que nunca vai embora. Talvez, neste exato momento, exista alguém tentando sobreviver emocionalmente em silêncio. Alguém cansado de fingir que está bem. Alguém que já não consegue explicar o que sente. Alguém que passa noites inteiras lutando contra pensamentos que ninguém conhece. E mesmo assim, continua ali. Respirando, tentando, suportando mais um dia. Mas existe uma cena silenciosa que se repete na vida de muitas dessas pessoas. A casa escura, o quarto em silêncio, a mente pesada, e um gato deitado por perto observando sem dizer nada, como se soubesse, como se entendesse partes da dor humana que nem as palavras conseguem alcançar. Talvez seja por isso que tantas pessoas criam vínculos tão profundos com gatos durante os períodos mais difíceis da vida. Porque quando o mundo parece distante, eles permanecem, sem julgamentos, sem perguntas, sem exigir que você explique o motivo do seu cansaço. Eles apenas ficam, e talvez seja exatamente isso que torna essa conexão tão inesquecível. Não é sobre dependência, não é sobre coincidência, é sobre presença emocional, sobre ter ao lado alguém que percebe seu silêncio antes mesmo de perceberem sua tristeza. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando agora. Talvez ninguém imagine o peso que você carrega dentro da própria mente. Mas, se existe um gato dormindo ao seu lado enquanto você luta em silêncio, talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. E talvez seja exatamente por isso que ele escolheu você.